Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática! Hoje, capítulo 1, potências e raízes, quarto tópico, raízes. Bom, vamos começar lembrando da parte de raiz quadrada e, para começar, eu coloco essa letra A aqui, né? Então, tenho aqui desenhado um terreno. É um terreno quadrado em que a área mede 49 metros quadrados e a pergunta é: quanto mede o lado desse terreno? E aí, hein? Bom, uma das utilidades de aprender raiz quadrada é exatamente essa, né? Você tem aqui a área de um terreno quadrado, tá certo? E eu quero saber o lado desse terreno. Para determinar o lado, o que eu faço? Eu calculo a raiz de 49, né? Calculo a raiz da área, tá bom? E a raiz de 49 é igual a quanto? É igual a 7, né? Porque quando eu faço 7 vezes 7, o resultado dá quanto? Dá 49. Ou seja, o lado desse terreno mede 7 metros. Beleza? Vamos agora para a letra B, né? Tem aqui, ó, raiz quadrada de 81. Bom, resultado é igual a 9, né? Porque quando a gente faz 9 vezes 9, resultado dá quanto? Dá 81, tá bom? Então, raiz de 81 é igual a 9. Feito? Letra C, né? Raiz quadrada de 169. Resultado, 13, né? Porque quando eu faço 13 vezes 13, resultado, 169. Então, raiz de 169 é igual a 13. Beleza? Só uma observação. Se a gente fizer menos 13 vezes menos 13, o resultado também dá 169, né? Assim como se a gente fizer menos 9 vezes menos 9, o resultado também dá 81, tudo bem? Mas quando a gente estiver calculando raiz quadrada nos números reais, o resultado sempre vai ser positivo. Beleza? Letra D agora, né? Tem aqui, ó, raiz de 0,49. Bom, como que a gente faz para calcular a raiz quadrada de número com vírgula, né? Que é o número decimal. Bom, uma maneira de você resolver é você escrever o número decimal na forma de fração, como eu estou fazendo aqui, tá bom? Então, ó, lembrando como a gente faz isso, né? A gente ignora aqui a vírgula, tá certo? Então fica 049 ou simplesmente 49. Tá bom? Essa é a parte de cima, tá? Que é o numerador. E na parte de baixo, eu vou contar aqui quantas casas eu tenho depois da vírgula, né? Como são duas casas, então eu vou colocar 2 zeros embaixo, ou seja, fica 100, tá bom? Se fossem 3 casas, ficariam 3 zeros, ou seja, 1000. Se fossem 4 casas, seriam 4 zeros, ou seja, 10.000, e assim por diante. Beleza? Bom, escrevendo dessa maneira, é só a gente calcular a raiz separada, tá certo? Então, ó, raiz de 49 a gente sabe que é 7, né? Porque 7 vezes 7 dá 49. E a raiz de 100 a gente sabe que dá 10, porque quando eu faço 10 vezes 10 dá 100, tá certo? E depois que eu calculo a raiz, é só dividir, né? 7 dividido por 10 dá quanto? Dá 0,7, tá bom? E para conferir, posso fazer, né? 0,7 vezes 0,7, isso vai dar quanto? Vai dar 0,49. Beleza? Só uma observação antes de ir para a letra E. Perceba que quando eu faço raiz de um número que está entre 0 e 1, que é o caso aqui, né? 0,49, o resultado acaba sendo maior, tá bom? Então isso vai acontecer mesmo, tá? Não está errado não, tudo bem? Então, se você pegar um número que está entre 0 e 1 e for calcular a raiz quadrada, ou raiz cúbica, ou raiz quarta, ou seja lá qual for a raiz, o resultado vai ser um resultado maior, tá? Sempre que tiver entre 0 e 1. Beleza? Letra E agora, né? Tem aqui, ó, raiz quadrada de 1,69. O que eu vou fazer? A mesma coisa da letra D, tá bom? Então, tem aqui o número decimal, né? Então, o que eu faço? Ignora a vírgula, né? Escreve só o 169, como eu coloquei aqui, tá bom? Essa é a parte de cima. E na parte de baixo,
eu vou contar aqui quantas casas, né, depois da vírgula. Então, ó, tenho uma, duas. Então, coloco 2 zeros, ou seja, fica 100, tá bom? Aí calcula a raiz separada, né? Então, ó, raiz do de cima, 169, dá quanto? Dá 13, né? Porque 13 vezes 13, 169. E embaixo, né, raiz de 100 dá quanto? Dá 10, porque 10 vezes 10, 100, tá bom? E para fechar, divide, né? 13 dividido por 10 dá quanto? Dá 1,3, tudo bem? E se quiser conferir, pode fazer, né? 1,3 vezes 1,3. Isso dá quanto? Isso dá 1,69. Beleza? Vamos para o nosso próximo exemplo. Exemplo F. Tá aqui, né? Raiz de 25 sobre 36. Bom, tenho aqui uma fração dentro da raiz, né? Mas o jeito de resolver não muda muito das letras D e E, tá certo? Então, é só calcular a raiz do de cima, né? Raiz de 25, que o resultado dá 5, né? Porque quando eu faço 5 vezes 5, dá 25, tá bom? E calcula a raiz do de baixo, né? Raiz de 36 dá quanto? Dá 6, né? Porque quando eu faço 6 vezes 6 dá quanto? Dá 36, tá bom? Então, ó, raiz quadrada de 25 sobre 36, isso é igual a 5 sextos. Beleza? Letra G agora. Tem aqui, ó, raiz quadrada de menos 4. Bom, vamos pensar um pouquinho. Se eu fizer 2 vezes 2, o resultado dá 4, não é isso? Tanto é que a gente sabe, né, que a raiz de 4 é igual a 2. Beleza? E se eu pegar um número negativo, né? Ou seja, pegar um menos 2. Se eu fizer menos 2 vezes menos 2, ó, 2 vezes 2, 4. E menos com menos vai ficar mais, né? E aí a gente acaba percebendo que, sendo o número positivo ou negativo, quando eu faço ele ao quadrado, o resultado sempre vai dar o quê? Sempre vai dar positivo quando eu trabalho com números reais, tá certo? Ou seja, você não vai conseguir pegar um número que vezes ele mesmo, no conjunto dos números reais, o resultado seja negativo, né? Perceba, é sempre positivo. Ou seja, raiz quadrada de número negativo não existe, tá bom? Aliás, tem esse símbolo aqui, ó, que até lembra a placa de trânsito, né? O proibido estacionar, tá bom? É bem parecido, só que não é uma letra E, né? É uma letra E invertida, né? Fica pro outro lado, tá bom? Então, se vê esse símbolo aí na matemática, significa o quê? Significa não existe. Feito? Letra H agora, ó. Tem aqui, ó, menos raiz de 4. Bom, ela é muito parecida com a letra G, concorda? Ó, a letra H, menos raiz de 4, e a letra G, raiz de menos 4. Só que tem uma diferença, né? Na letra G, o sinal de menos está dentro da raiz, tá certo? Já na letra H, o sinal está fora da raiz, tudo bem? Então, nesse caso aqui, a gente vai conseguir chegar no resultado, tá bom? Então, eu vou ignorar o sinal de menos aqui, tá certo? Calculo a raiz de 4, que a gente sabe que é 2, tá certo? Porque 2 vezes 2 dá 4. E esse sinal de menos, eu copio, tudo bem? E acabou. Então, toma cuidado. Aqui na letra G, o sinal de menos estava dentro da raiz. Já na letra H, o sinal está fora da raiz, tá bom? Então, ó, nesse caso não existe. Já na letra H, existe, o resultado dá menos 2. Vamos agora para a letra I, né? Tem aqui, ó, raiz cúbica de 8. Aí você fala, eita, né? Agora é raiz cúbica. Como é que faz, né? Porque até agora a gente está vendo só raiz quadrada. Bom, a ideia é basicamente a mesma, tá bom? Então, ó, no caso da raiz cúbica, eu vou pensar assim, ó. Qual número que vezes ele novamente, o resultado é o número que aparece aqui dentro? Bom, nesse caso, né, raiz cúbica de 8, esse número vai ser quanto? Vai ser igual a 2, né? Por quê? Porque quando eu faço 2 vezes 2 vezes 2, o resultado dá 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Beleza? Então, ó, na raiz quadrada eu pensava 2 vezes no número, tá certo? Já na raiz cúbica, você vai pensar 1, 2, 3 vezes, tá bom? Essa vai ser a diferença.
Feito? Aliás, eu coloquei aqui embaixo um desenho que mostra uma das utilidades de raiz cúbica, tá bom? Então, desenhei aqui esse cubinho, tá certo? Estou dizendo que o volume desse cubo é de 8 metros cúbicos e vamos supor que eu pergunte a você quanto mede o lado desse cubo, tá certo? Vamos supor que eu faço essa pergunta. Quanto mede o lado desse cubo, sabendo que o volume é de 8 metros cúbicos? Como que eu faço para descobrir? Bom, é só calcular a raiz cúbica, tá certo? Calculando aqui a raiz cúbica do volume, que no caso é 8, tá certo? A gente vai chegar no resultado igual a 2, tá certo? Ou seja, o lado desse cubo, quanto vai medir? Vai medir 2 metros. Beleza? Vamos para a letra J agora, né? Tem aqui, ó, raiz cúbica de 27. Bom, raiz cúbica de 27, resultado dá 3, tá certo? Por quê? Porque quando eu faço 3 vezes 3 vezes 3, resultado 27. Feito? Letra K agora. Raiz cúbica de menos 27. Bom, aqui vale uma observação. Diferente da letra G, que a gente calculou aqui raiz quadrada de número negativo e a gente chegou à conclusão que não existe, quando a gente for calcular a raiz cúbica de número negativo, a gente sim vai chegar em uma resposta, e essa resposta, nesse caso aqui, vai ser o menos 3, tá certo? E percebam que dá certo, né? Porque quando eu faço menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, dá menos 27, né? Ó, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Olhando o sinal, fica assim, menos com menos mais com menos, menos, tá bom? Então percebam que quando for raiz quadrada, você não consegue chegar a esse resultado. Agora, quando é raiz cúbica de número negativo, eu consigo chegar? Eu consigo, tá? Então, ó, raiz quadrada não, mas raiz cúbica pode ser tanto positivo, né, como foi aqui a letra J, como negativo, como é a letra K. Beleza? Letra L agora, tem aqui, ó, raiz quarta de 16. Aí você fala, eita, como é que faz? Mesma ideia, né? Vamos pensar? Pensa aí num número que ele, vezes ele mesmo, vezes ele de novo, vezes ele de novo, o resultado dá 16. Que número que é esse? É o número 2, né? Porque quando eu faço 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, o resultado dá 16. Ou seja, raiz quarta de 16 é igual a 2. Beleza? Letra M agora, tem aqui, ó, raiz quarta de menos 16. Bom, quando você for calcular raiz quarta e olhar aqui dentro e ver que o número é negativo, vai cair no mesmo caso da letra G, tá certo? Que não existe, tá bom? Então, olhou aqui, negativo, viu que é raiz quarta, o que você vai colocar? Não existe, tá bom? Igualzinho a letra G. Feito? Letra N agora, ó, tem aqui, raiz quinta de 32. Bom, mesma ideia, né? Quando falar raiz quinta, você vai pensar qual número, que vezes ele de novo e de novo, o resultado dá 32? Bom, esse número é o 2, né? Então, raiz quinta de 32 é igual a 2. Feito? Letra O agora. Tem aqui, ó, raiz quinta de menos 32, tá certo? Bom, raiz quinta de menos 32, o resultado vai ser menos 2. E percebam, né? Quando eu faço menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, o resultado dá quanto? Dá menos 32, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Sinal agora, ó. Menos com menos mais com menos, menos com menos mais com menos, menos. Tá bom? Bom, observação antes da gente continuar, que é a seguinte. Percebam que quando o índice é par e aqui dentro for negativo, qual é o resultado que a gente chega? O resultado é não existe, tá certo? Quando o índice for par, tá bom? Então, quando for raiz quadrada, como é a letra G, né? Aqui na letra M, que é raiz quarta,
se fosse raiz sexta, raiz oitava, raiz décima, tá bom? E aqui dentro for negativo, resposta não existe, tá? Isso no conjunto dos números reais, tudo bem? Agora, se o índice for ímpar, como é o caso aqui da letra K e também da letra O, se aqui dentro for negativo, você consegue chegar à resposta, tá certo? Então pode ser tanto positivo quanto negativo, você chega ao resultado, tá bom? Então é isso. Se o índice for par e aqui dentro for negativo, não existe nos números reais. Agora, se for ímpar o índice, aí pode ser tanto positivo quanto negativo, tá? Aí vai dar certo do mesmo jeito. Feito? Vamos para o nosso próximo exemplo. Exemplo P. Tem aqui, né? Raiz sexta de 729. Eita, número grande, né? Bom, raiz sexta de 729 será igual a 3. Por quê? Porque quando eu faço 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, quando dá o resultado? 729. Feito? E para fechar, exemplo Q aqui, né? Raiz décima de 1. Quanto vai dar o resultado? Vai dar 1 mesmo, né? Porque quando eu faço 1 vezes 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 1, quanto vai dar? Vai dar 1. Ou seja, raiz décima de 1 é igual a 1. Feito? E para fechar essa videoaula, quero fazer mais uma vez a observação em relação aos índices. Então, é como está aqui, né? Se o índice for par, o radicando deve ser o quê? Positivo, tá certo? Só lembrando, né? Índice é o número que aparece aqui pequenininho, tá certo? O radicando é o número que aparece dentro da raiz. E o símbolo da raiz em si a gente chama de radical, tá bom? E por que tem que ser positivo? Porque se for negativo e o índice for par, vai acabar acontecendo a mesma coisa que aconteceu na letra G, né? Que a gente tinha aqui, ó, raiz quadrada de menos 4, tá certo? Lembra que raiz quadrada, apesar de não aparecer nada aqui no índice, o índice vale quanto? Vale 2, tá certo? Então é par, tá certo? E aí, como aqui dentro era negativo, a gente chegou à conclusão que essa raiz não existe nos números reais, tá certo? Inclusive a gente fez esse teste, né? 2 vezes 2, 4, fica positivo. Aí menos 2 vezes menos 2, também fica positivo, também fica 4. Quer dizer, não existe raiz de menos 4 dentro do conjunto dos números reais, tá bom? Então, guarda isso, tá? Se o índice for par, o radicando deve ser positivo para que exista a raiz, tudo bem? Agora, se o índice for ímpar, aí tanto faz, tá? Pode ser tanto positivo quanto negativo. Beleza? E espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra na nossa próxima vídeo. Aula! Tchau, tchau!